Bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital. A gente está no livro 3, lendo o livro 3, capítulo 39. Mais especificamente, a gente está aqui no meio do capítulo 39, né, onde ele está discutindo a primeira forma, né, renda diferencial 1, né, melhor dizendo, e paramos nesse trecho destacado em amarelo. Então, só lembrando, esse é o nosso 90º encontro, né? Fechamos hoje 90 encontros de leitura do grupo, aqui lendo o livro 3. Ano que vem a gente retoma aí. Bom, vamos lá. A mesma taxa de renda resulta em 1A, onde foram cultivados 8 acres em vez de 4 acres, mas todos os tipos de solo participaram em igual proporção no incremento. A soma total das rendas de 36 unidades monetárias dá como resultado para 8 acres e 20 unidades monetárias de capital empregado, uma renda média de 4,5 unidades monetárias por acre e uma taxa de renda de 180%. Só para lembrar, ele está se referindo a essas tabelas aqui, né? Então, aqui a tabela 1, onde tem o tipo de solo, né? Todos cultivam, né, o mesmo tanto, mesmo custo de produção, né? Aparece a renda dessa maneira. Aqui tem uma diferenciação que, na verdade, dobra a área de cultivo, né? Dobra também a renda da terra. E aqui as variações 1B, né? Em que tem alguns solos que têm mais ocupação, de mais produção e que são menos produtivos, né? Relativamente ao C e o D aqui. E a outra variação 1C, onde tem, na verdade, aleatória aí a ocupação das terras, né, mais ou menos produtivas, né, de A a D. E aí ele estava comentando aqui no caso do 1A, que é exatamente o caso em que dobrou para todos, e todos têm a mesma área de cultivo, né, portanto, o mesmo custo de produção aqui. Ele estava se referindo nesse trecho que a gente leu aqui. Então, voltando. Em contrapartida, se considerarmos 1B, onde o incremento se deu principalmente nos dois tipos de solo inferiores, teremos uma renda de 42 unidades monetárias por 12 acres, isto é, uma renda média de 4,5 unidades monetárias por acre. O capital total despendido é de 30 unidades monetárias, portanto, a taxa de renda é de 140%. A renda média por acre diminuiu em 1 unidade monetária e a taxa de renda caiu de 180% para 140%. Assim, um aumento da soma total das rendas de 18 unidades monetárias para 42 produz aqui uma queda da renda média, calculada tanto por acre como com relação ao capital, do mesmo modo que a produção aumenta, mas não proporcionalmente. E isso, embora a renda sobre todos os tipos de solo, calculada tanto por acre como em relação ao capital desembolsado, permaneça constante. A razão disso está em que 3/4 do incremento recaem sobre o solo A, que não dá renda, e sobre o solo B, que dá apenas a renda mínima. Se no caso 1B a expansão total só tivesse ocorrido no solo A, teríamos 9 acres em A, 1 acre em B, 1 acre em C, 1 acre em D. A soma total das rendas continuaria a ser 18 unidades monetárias, e a renda média por acre para os 12 acres seria, portanto, 1,5 unidade monetária.
18 unidades monetárias de renda para 30 unidades monetárias de capital desembolsado proporcionaria, assim, uma taxa de renda de 60%. Então, essa taxa de renda é a medida, é a relação entre a renda da terra e o capital desembolsado, né? Semelhante à da taxa de lucro, só que substitui ali o excedente por renda da terra. Voltando para o texto, a renda média, calculada tanto por acre como sobre o capital empregado, teria diminuído muito, ao passo que a soma total das rendas não teria aumentado. Comparemos, finalmente, o caso 1C com o primeiro 1 e 1B. Quando comparada com o caso 1, a área do solo triplicou, e o mesmo ocorreu com o capital desembolsado. A soma total das rendas é 72 unidades monetárias para 12 acres, ou seja, 6 unidades monetárias por acre, contra 4,5 unidades monetárias no caso 1. A taxa de renda sobre o capital desembolsado, entre parênteses, 72 unidades monetárias para 30 unidades monetárias, é de 240%, não de 180%. O produto total aumentou de 10 quarters para 36 quarters. Em comparação com o caso 1B, onde o número total de acres cultivados, o capital empregado e as diferenças entre os tipos de solo cultivado são os mesmos, porém, a distribuição é diferente. O produto é de 36 quarters em vez de 26 quarters. E a renda média por acre é 6 unidades monetárias, não 3,5. E a taxa de renda em relação ao capital total adiantado de igual grandeza é de 240% em vez de 140%. Tanto faz se consideramos as situações apresentadas nas tabelas 1A, 1B e 1C como simultâneas e coexistentes em diversos países, ou como situações sucessivas num mesmo país, pois o resultado é o mesmo. 2 pontos. Se o preço dos cereais é estacionário por permanecer constante o rendimento do solo pior, que não da renda, se permanece constante a diferença de fertilidade entre os diversos tipos de solo cultivados, se permanecem iguais o produto respectivo e o investimento de capital em alíquotas iguais, entre parênteses, acres, das superfícies cultivadas de cada tipo de solo, portanto, permanecendo constante a proporção entre as rendas por acre de cada tipo de solo e mantendo-se igual a taxa de renda sobre o capital investido em cada porção de terreno do mesmo tipo, temos que, 2 pontos. Primeiro, a soma das rendas aumenta sempre com a expansão da superfície cultivada e, por conseguinte, com o aumento do investimento de capital, a não ser no caso em que todo o incremento se produzisse sobre a terra que não proporciona renda. Segundo, tanto a renda média por acre, abre parênteses, soma total das rendas dividida pelo número total de acres cultivados, fecha parênteses, como a taxa média de renda, abre parênteses, soma total das rendas dividida pelo capital total desembolsado, fecha parênteses, podem variar de forma muito considerável, e ambas o farão na mesma direção, mas em diferentes proporções. Se não levarmos em conta o caso em que o incremento só se produz no solo A, que não dá renda,
o resultado é que a renda média por acre e a taxa média de renda sobre o capital investido na agricultura dependem das partes proporcionais que constituem os diferentes tipos de solo na superfície cultivada total, ou, o que dá no mesmo, da distribuição do capital total empregado nos tipos de solo de diferente fertilidade. Independentemente de se ter cultivado muito ou pouco terreno, e por isso, com exceção do caso em que o incremento recaia apenas sobre A, de a soma total das rendas ser maior ou menor, a renda média por acre ou a taxa média de renda sobre o capital empregado permanecerá a mesma enquanto se mantiverem constantes as proporções da participação dos diversos tipos de solo na superfície total. Apesar do aumento, e até mesmo do aumento considerável, da soma total das rendas resultantes da ampliação do cultivo e do investimento crescente de capital, a renda média por acre e a taxa média de renda sobre o capital caem quando a extensão das terras que não proporcionam renda nenhuma e das que proporcionam apenas uma exígua renda diferencial aumenta mais do que a das terras melhores, que dão uma renda maior. Inversamente, a renda média por acre e a taxa média de renda sobre o capital aumentam na medida em que as melhores terras constituem uma parte relativamente maior da superfície total, de modo que a elas corresponde proporcionalmente um maior investimento de capital. Logo, se considerarmos a renda média por acre ou hectare de todo o solo cultivado, como costuma ser o caso nas obras de estatística, nas quais se comparam diferentes países na mesma época ou diferentes épocas no mesmo país, veremos que o nível médio de renda por acre e, portanto, a soma total das rendas correspondem em certas proporções, abre parênteses, embora não avancem de modo nenhum no mesmo ritmo, mas num ritmo muito mais acelerado, fecha parênteses, não à fertilidade relativa da agricultura num país, mas à fertilidade absoluta, isto é, a massa dos produtos produzida, em média, sobre uma superfície de mesmo tamanho. Quanto maior for a participação dos melhores tipos de solo na superfície total, maior será a massa de produtos, considerando-se um igual investimento de capital numa superfície de terreno de mesmo tamanho, e maior será também a renda média por acre. E vice-versa. Assim, a renda não parece determinada pela relação da fertilidade diferencial, mas pela fertilidade absoluta. Com isso, parece ficar abolida a lei da renda diferencial. Por esse motivo, certos fenômenos são negados, ou procura-se explicá-los por meio de diferenças inexistentes no preço médio dos cereais e na fertilidade diferencial das terras cultivadas. Fenômenos derivados do fato de que a relação da soma total das rendas, seja com a superfície total do solo cultivado, seja com o capital total investido no solo, em caso de igual fertilidade do solo que não dá renda, portanto, em caso de iguais preços de produção e de igual diferença entre os diversos tipos de solo, está determinada não só pela renda por acre ou pela taxa de renda sobre o capital, mas também pelo número relativo de acres de cada tipo de solo no número total de acres cultivados. Ou, o que dá no mesmo, por meio da distribuição do capital total empregado entre os diversos tipos de solo. É curioso que essa circunstância tenha sido inteiramente ignorada até o presente. Em todo caso, revela-se, e isso é importante,
para o avanço de nossa investigação, que o nível relativo da renda média por acre e a taxa média de renda, ou a proporção entre a soma total das rendas e o capital total investido no solo, podem subir ou cair caso permaneçam constantes os preços, a diferença de fertilidade das terras cultivadas e a renda por acre. A taxa de renda pelo capital investido por acre em qualquer tipo de solo que realmente dê renda, ou ainda por qualquer capital que realmente gera renda, mediante a simples expansão extensiva do cultivo. Bom, chegamos aqui num ponto que o Marx mesmo, né, interrompe do texto. Eu pauso e consulto se alguém quer colocar algum ponto, fazer um comentário sobre o que lemos, ou se não, continuamos. Na verdade, isso aí é quase um exercício algébrico. Eu até estou com vontade de matematizar esse troço aí, mas o problema é um problema de escolha política, né? Quer dizer, ele ainda não entrou nesse assunto. Ele falou, ele abordou o assunto do ponto de vista lógico, né? Quer dizer, na verdade, isso é praticamente uma função linear, né? E várias funções, né? Parametrizadas, né? Então, dá para colocar isso algebricamente. Mas agora, como é que se dá essa escolha, né? Quais são as pressões que estão nessa distribuição, né, do capital, levando em consideração as diferentes fertilidades do solo, né? Onde está a política aí, né? E quais são os desdobramentos políticos disso, né? Acho que ele vai entrar nisso, né? Ele está ainda, né, tateando aí mais logicamente. A Raquel levantou a mão, Raquel? Então, eu acho que, obviamente, que tem questões políticas, né? Tem alguns momentos que o Marx fala até o quanto que essa ocupação de terra com diferentes qualidades, ela pode ser pensada para uma relação de colônia, por exemplo, como que o território de uma colônia é ocupado, né? Então, é óbvio que tem implicações políticas de várias maneiras, assim. Só que esse capítulo em particular aqui, essa da renda diferencial 1, que é o Marx escrevendo a expansão em extensão, né, ou como que a renda provém dessa expansão em extensão, também vem acompanhada de todo um estudo, e aqui eu acho que vale a pena até falar desse autor, que é o nome do livro dele, o Ecossocialismo do Karl Marx, que é o Saito, né? Ele faz um levantamento, toda a leitura... Oi? É isso, eu falei só o site, exatamente isso. Que ele faz todo um levantamento da leitura que o Marx estava fazendo quando estava estudando isso aqui, assim, né? Estudando os autores meio que de engenharia química, digamos assim, né? Estavam pensando as diferentes qualidades do solo na Europa e tudo mais, assim. E eu acho que tem uma questão não só política, que tem uma questão assim da qualidade do solo, de discussão de como recompor a qualidade do solo, né? Que é uma questão meio técnica também. E acho que contrapunha, de certa maneira, a Europa naquele momento, na segunda metade do século XIX, com as ex-colônias ou outras regiões do globo aí que tinham muito uma agricultura muito mais produtiva, digamos assim, né? Então, eu acho que tem também essa questão assim a ser levada digamos assim, a sério, quando o Marx está fazendo esses quadrinhos aqui e tentando pensar, né, o que seria a diferença aqui de aumento de renda absoluta ou de taxa de renda, dependendo do tipo de terra que é utilizada mais, né? Se essa expansão, na verdade, só se dá naquela terra de pior qualidade, não tem nem aumento absoluto e muito menos, né, de taxa de renda. Mas aí
por exemplo, né, quando ele dá um exemplo intermediário, tu percebe que pode até haver um aumento absoluto de renda com essa expansão, mas não um aumento da taxa de renda, na verdade. E se a expansão se dá em terras de melhor qualidade, aí sim tem aumento absoluto de renda e aumento da taxa. Então, eu acho que tem uma questão de fundo aqui para mim, que está se colocando aqui também para o Marx, que a gente poderia interpretar nesse capítulo, que é tentar pensar o estabelecimento da divisão internacional do trabalho, sabe? O Marx está vendo aqui como que, digamos assim, cabe mais à periferia aí continuar produzindo, digamos assim, produtos que possam ser obtidos da terra, porque essa terra é muito mais produtiva do que a Europa, por exemplo, assim. Esse é o argumento que a economia política vai, né, vai, de certa maneira, reproduzir, e óbvio que o Marx é crítico a isso, mas você está vendo aqui as condições técnicas da reprodução disso, de certa maneira. Enfim, eu acho que esse capítulo complexo, assim, complexo no sentido de que dá para realmente pensar muita coisa aqui. Enfim. Exatamente. E, enfim, até o esforço também de calcular, né, isso, né, que é um outro esforço também. Embora o Marx vai usar aqui alguns números, são números hipotéticos, né, mas e se pudéssemos calcular com números reais, né? Eu acho que esse é algo que estava fora, talvez, das possibilidades do Marx ali, mas, né, hoje talvez já tenhamos mais condições. Bom, vou dar sequência aqui depois, então, menos que alguém queira ponderar alguma coisa, então vou seguir aqui. Vamos ler mais um pouco. É preciso fazer ainda os seguintes acréscimos, que em parte servem também para o caso 2, né? Com referência à forma da renda diferencial considerada sob o primeiro caso. Primeiro, 2 pontos. Vimos como a renda média por acre ou taxa média de renda sobre o capital pode aumentar por meio da expansão do cultivo, de preços estacionários e da fertilidade diferencial constante das terras cultivadas. Quando todo o solo de um país foi apropriado e o investimento de capital na terra, o cultivo e a população chegaram a determinado nível, circunstâncias que estão todas pressupostas, tão logo o modo de produção capitalista se converte em dominante, apoderando-se também da agricultura, o preço do solo não cultivado de diversas qualidades, entre parênteses, pressupondo-se unicamente a renda diferencial, é determinado pelo preço das terras cultivadas de igual qualidade e localização equivalente. O preço é o mesmo, deduzidos os correspondentes custos de arroteamento, embora esse solo não gere renda nenhuma. Arroteamento? O que é arroteamento mesmo? Alguém, deixa eu ver aqui, vou pesquisar. Desbravamento. Ah, então, tipo uma terra nova, né? Sendo incorporada, mais ou menos isso, né? Por que não coloca desbravamento, né, na tradução? É foda esse povo. Arroteamento é realmente dava para evitar, né? Bom, continuando. O preço da terra, de fato, não é outra coisa senão renda capitalizada. Mas também, no preço das terras cultivadas, são pagas somente as rendas futuras. Por exemplo, a renda de 20 anos é paga adiantada de uma só vez, quando a taxa de juros vigente é de 5%. Quando o solo é vendido, na qualidade de gerador de renda, e o caráter prospectivo da renda, abre parênteses, que aqui é considerada como fruto do solo, o que ela é apenas na aparência, fecha parênteses, não distingue o solo cultivado do não cultivado. O preço das terras não cultivadas, assim como sua renda, cuja fórmula condensada ele representa, é puramente ilusório, enquanto elas não são de fato utilizadas. Mas ele é determinado a priori e realizado tão logo se encontrem compradores. Assim,
Se a renda média real de um país é determinada pela sua renda média anual real e sua relação com a área total cultivada, então o preço da parcela não cultivada da terra se dá pelo preço da cultivada e, por conseguinte, não é mais que um reflexo do investimento de capital e de seus resultados nas terras cultivadas. Uma vez que, com exceção do solo pior, todos os tipos de solo geram renda, abre parênteses, e é que essa renda, como veremos sobre o caso 2, aumenta com a massa do capital e a intensidade do cultivo a ela correspondente, fecha parênteses, constitui-se o preço nominal das parcelas não cultivadas do solo, e estas se convertem numa mercadoria, numa fonte de riqueza para seus possuidores. Isso explica, ao mesmo tempo, porque aumenta o preço do solo em toda a região, incluindo o do solo não cultivado. Aí, entre parênteses, Opdyke. Eu acho que deve ser uma citação aqui que o Marx está se referindo, né? De algum desses autores aí que a Raquel tinha comentado que ele estava estudando aí sobre propriedades da terra, né? Voltando para o texto, a especulação com terras, como por exemplo nos Estados Unidos, baseia-se apenas nesse reflexo que o capital e o trabalho lançam sobre o terreno não cultivado. Segundo, 2 pontos. O avanço na extensão do solo cultivado, em geral, se dá em direção a um solo pior ou a diversos tipos de solo, em diferentes proporções, de acordo com sua disponibilidade. É claro que o avanço em direção a um solo pior jamais ocorre por livre escolha. Pode apenas ser consequência, pressupondo-se o modo de produção capitalista, do aumento dos preços, e, em qualquer modo de produção, só pode decorrer da necessidade. No entanto, não é inevitável que seja assim. É possível que um solo pior seja preferido a outro relativamente melhor devido à localização, que é um elemento decisivo em toda expansão do cultivo em países jovens. E também porque, embora a formação geológica de uma faixa de terra seja considerada, no todo, como pertencente aos solos mais férteis, nela estão misturados solos superiores e inferiores, e o solo de pior qualidade tem de ser cultivado justamente por sua conexão com o de melhor qualidade. Se o solo inferior se intercala no superior, então este lhe dá vantagem de localização em relação às terras mais férteis, que não se encontram misturadas às já submetidas ao cultivo, ou estão prestes a ser cultivadas. Michigan foi, portanto, um dos primeiros estados do Oeste a se converter em exportador de grãos. Seu solo é, em geral, pobre, mas sua vizinhança com o estado de Nova York e a comunicação deles por água, por meio dos lagos e do canal do Erie, deram-lhe prioridade num primeiro momento, em relação aos estados mais a oeste, por natureza mais férteis. O exemplo desse estado, em comparação com o de Nova York, mostra-nos a transição de terras melhores a outros países. O solo do estado de Nova York, sobretudo a parte ocidental, é incomparavelmente mais fértil, em especial para o cultivo do trigo. Mas um cultivo predatório tornou estéreis essas terras férteis. E foi então que o solo de Michigan apareceu como mais fértil. Abre aspas. É uma citação do James Johnston, né? James Finley Weir Johnston. Texto de 1851 aqui. Abre aspas. Em 1836, embarcou-se farinha de trigo de búfalo para o oeste, produzida sobretudo na região tritícola dos estados de Nova York e Alto Canadá. Hoje, apenas 12 anos depois, enormes cargas de trigo e farinha são levadas para o oeste, através do lago Erie e de seu canal até chegar em Buffalo,
e ao porto vizinho de Black Rock, onde são embarcadas para o leste. A exportação de trigo e farinha foi especialmente estimulada pela Carestia Europeia de Alimentos de 1847. Isso fez com que o trigo barateasse no lado oeste de Nova York e que o cultivo de trigo se tornasse menos rentável, o que levou os granjeiros de Nova York a dedicarem-se mais à pecuária e à indústria leiteira, à fruticultura, etc. Ramos nos quais, em sua opinião, o Noroeste não estará em condições de concorrer diretamente com eles. Fecha aspas. Terminou a citação direta. Volta para o texto. Terceiro, 2 pontos. É um falso pressuposto de que nas colônias, e em geral em países jovens, que podem exportar grãos a preços mais baratos, o solo seja, por isso, dotado necessariamente de maior fertilidade natural. O cereal é, aqui, não só vendido abaixo de seu valor, mas, além disso, abaixo de seu preço de produção. Isto é, abaixo do preço de produção determinado pela taxa média de lucro nos países mais antigos. Sim, como diz Johnston, abre aspas, estamos acostumados a associar a esses novos estados, dos quais chegam anualmente a Buffalo, carregamentos de trigo tão grandes, a ideia de uma grande fertilidade natural e de limitadas áreas de solo rico. Fecha aspas. Volta para o Marx. Isso depende, em primeiro lugar, das condições econômicas. A população inteira de uma região, por exemplo, Michigan, ocupa-se, num primeiro momento, quase exclusivamente da agricultura, sobretudo de produtos em massa, os únicos que ela pode trocar por mercadorias industriais e produtos tropicais. Por isso, todo seu produto excedente aparece na forma de grãos. Isso distingue, desde já, os estados coloniais fundados sobre a base do mercado mundial, moderno, em face dos anteriores, especialmente os da antiguidade. Esses países recebem, já prontos pelo mercado mundial, produtos que em outras circunstâncias eles teriam de produzir por si mesmos. Vestuário, ferramentas, etc. Somente com base nisso é que os estados sulistas da União puderam converter o algodão em seu produto principal. A divisão do trabalho no mercado mundial lhes permite isso. Por isso, ao levar em conta sua juventude e o número relativamente reduzido de sua população, esses estados parecem produzir um produto excedente muito grande. Isso não se deve à fertilidade de seu solo, tampouco à fecundidade de seu trabalho, mas à forma unilateral de seu trabalho, e, portanto, de seu produto excedente, no qual este último se apresenta. Além disso, uma terra arável, relativamente menos fértil, mas que seja cultivada pela primeira vez e que ainda esteja intocada pela civilização, terá acumulado, caso as condições climáticas não sejam demasiadamente desfavoráveis, ao menos em suas camadas superiores, uma quantidade tão grande de substâncias nutritivas e facilmente solúveis para as plantas, que por um longo período ela dará colheita sem precisar de nenhum adubo. E isso com um cultivo bem superficial. As extensas pradarias do oeste têm a vantagem de não exigirem praticamente nenhum custo de arroteamento, pois são cultiváveis por natureza. Tem uma nota de rodapé aqui, que é a 33A, é uma nota do Engels, né? Que diz assim: foi justamente o cultivo em rápida expansão de tais regiões de pradarias ou estepes que nos últimos tempos transformou em brincadeira de criança a célebre tese malthusiana de que, abre aspas, a população pressiona os meios de subsistência, fecha aspas, e, em contrapartida, gerou as lamentações dos agricultores, segundo os quais a agricultura, e com ela a Alemanha, acabaria arruinada caso não fosse colocado limite aos meios de subsistência que pressionam a população. Lá, o cultivo de estepes, pradarias, pampas
lianos, etc., encontra-se apenas em seus primórdios. Seu efeito revolucionário sobre a economia agrária europeia ainda se fará sentir, pois de modo totalmente diverso do que até o presente. Termina essa nota aqui do Engels, né? Friedrich Engels. Voltando para o texto. Em regiões menos férteis como essas, o excedente não aparece em virtude da elevada fertilidade do solo, isto é, do rendimento por acre, mas da quantidade de acres que podem ser cultivados de maneira superficial, uma vez que esse solo nada custa ao agricultor ou, em comparação com países mais antigos, custa-lhe uma insignificância. Por exemplo, onde existe o contrato de parceria, como ocorre em partes de Nova York, Michigan, Canadá, etc., suponhamos que uma família cultive superficialmente 100 acres e que, apesar do produto por acre não ser grande, esses 100 acres proporcionem um excedente considerável para a venda. A isso devemos acrescentar ainda a manutenção quase gratuita do gado nos campos naturais, sem a necessidade de pastagens artificiais. Aqui, o fator decisivo não é a qualidade, mas a quantidade da terra. Naturalmente, a possibilidade desse cultivo superficial se esgota com maior ou menor rapidez na proporção inversa à fertilidade do novo solo e na proporção direta à exportação de seu produto. Abre aspas. Aí eu acho que ele está citando de novo aquele James Johnston aqui, né? Diz assim, abre aspas. Ainda assim, tal país dará excelentes primeiras colheitas, inclusive de trigo. Quem extrair essa primeira nata da terra poderá lançar no mercado um abundante excedente de trigo. Fecha aspas, né? Está na página 224 aqui. Em países de cultivo mais antigo, as relações de propriedade do solo não cultivado, determinado pelo preço do solo cultivado, etc., tornam inviável esse tipo de agricultura extensiva. Que, por esse motivo, esse solo não tenha de ser muito fértil, como imagina Ricardo, nem se tenham de cultivar apenas tipos de solo de igual fertilidade, é igual que se pode constatar pelo que segue. 2 pontos. No estado de Michigan, foram semeados, em 1848, 465.900 acres de trigo, que produziram 4.739.300 bushels. Em média, 10 e 1/5 de bushel por acre. 10 bushels e 1/5 por acre. Deduzindo-se a semente, isso dá menos de 9 bushels por acre. Dos 9 condados do estado, 2 produziram, em média, 7 bushels. 3, 8. 2, 9, 7, 10, 6, 11 e 4, 13 bushels. E apenas um produziu 16. Outro produziu 18 bushels por acre. Também ele está tirando esses números do mesmo texto lá, que a gente falou, na página 25. Para o cultivo prático, a maior fertilidade do solo coincide com a maior possibilidade de aproveitamento imediato dessa fertilidade. Esta última pode ser maior num solo naturalmente pobre do que em outro naturalmente rico. Mas é o tipo de solo que o colono vai explorar de início e que, em caso de carência de capital, ele precisa explorar. Por último, 2 pontos. A extensão do cultivo para áreas maiores, abstraindo do caso anteriormente considerado, no qual se deve recorrer ao solo pior do que o até então cultivado, para os diversos tipos de solo, de A até D, isto é,
Por exemplo, o cultivo de áreas maiores, de B e C, não pressupõe de modo nenhum um aumento prévio do preço dos cereais. Tampouco a ampliação anual da fiação de algodão, por exemplo, requer um aumento constante dos preços do fio. Embora um considerável aumento ou uma queda dos preços de mercado exerça um efeito sobre o volume da produção, o que vemos é que, abstraindo desse fato, ocorre continuamente na agricultura, abre parênteses, assim como em quaisquer outros ramos de produção explorados de maneira capitalista, fecha parênteses, aquela superprodução relativa que, em si, é idêntica à acumulação, e isso mesmo com aqueles preços médios cujo nível não inibe nem estimula a produção. Em outros modos de produção, essa superprodução relativa é diretamente afetada pelo crescimento populacional e, nas colônias, pela imigração constante. A demanda cresce com constância e, prevendo-se esse fato, investe-se sempre em novo capital e novas terras, ainda que, segundo as circunstâncias, com foco em diferentes produtos agrícolas. O que provoca isso é a formação de novos capitais. No que diz respeito ao capitalista individual, ele mede o volume de sua produção pelo volume de seu capital disponível, na medida em que ele mesmo ainda possa supervisioná-lo. O que ele tem em vista é ocupar o maior espaço possível no mercado. Havendo superprodução, ele não lançará a culpa em si mesmo, mas nos competidores. O capitalista individual pode aumentar sua produção, tanto apropriando-se de uma alíquota maior de um mercado, quanto ampliando ele mesmo o mercado. Bom, terminamos aqui o capítulo 39. E aí o capítulo 40, né, que é a segunda forma da renda diferencial, né, renda diferencial 2. Deixamos para o próximo encontro, né? E eu vou pausar aqui e consultar aí se alguém quer fazer algum comentário, ponderar algum aspecto aí dessa discussão final do capítulo. Queria só comentar um negócio, assim, confesso que eu não lembrava desse trechinho em particular, quando o Marx está falando ali, eu lembrava que ele fazia uma discussão aqui de divisão internacional do trabalho, mas não todos os detalhes, assim. Aí tem um momento que ele solta aqui, assim, né, que ele está querendo dizer, né, que não é porque, sei lá, a periferia tem terras mais férteis que lhes cabe produzir, né, produtos agrícolas e coisas do tipo, né, ou mesmo outro tipo de matéria-prima, né. E aí tem um momento que ele deixa mais claro isso, assim, que ele vai dizer que, tipo, bom, para além do fato, né, de que, eu acho que ele começa o argumento por aí, dizendo que a periferia vai acabar produzindo produto agrícola porque é a única maneira de obter divisa, né, ou seja, tem que pensar com coisas que a gente estava estudando antes ali, né, que é a Inglaterra exportando o padrão ouro, né, à medida que o padrão ouro está, todos estão submetidos ao padrão ouro, né, as ex-colônias aí nada lhes resta a não ser exportar produtos agrícolas para conseguir obter ouro e prata, né? Mas para além disso, né, o Marx coloca uma coisa adicional, assim, né, de que aparentemente mais rentável ou gera mais renda da terra produzir esses produtos agrícolas na periferia porque dá para produzir em extensão, tem terra disponível de maneira bastante significativa, vamos dizer assim, né? O que nem sempre é o caso no que chama-se de velhos países, de vez em quando, né? Os países europeus, de maneira geral, as ex-metrópoles, se quiser. Eu acho isso muito, muito interessante, assim, porque isso se liga com várias formulações assim dos marxistas, né? Para depois do Marx, assim, o Lenin falando de autocolonização, quando estava explicando a formação econômica da Rússia, né? Ou seja, como que essa extensão de terras dentro de um determinado país pode ser ocupada, assim, pode ser rentável ali para
para produção de produtos agrícolas, para a especialização daquele país enquanto produtor de produtos agrícolas. Enfim, eu acho que isso se conecta muito com a nossa história ainda até hoje e tal, então acho que isso aqui é bem importante, sempre lembrando que essa renda diferencial 1 é renda gerada por produção e extensão, né? A 2 vai ser, o Marx vai usar até modelos ali, quadrinhos muito parecidos, mas pensando como que surge a renda da terra por produção intensiva, né? Então, acho que tem muito a ver, né, com a gente, né, essa descrição inicial. Uma das coisas que eu achei falta aí é no custo de produção, ele falar sobre os custos variáveis, né? Quer dizer, na verdade, ele não fala na escravidão. Quer dizer, ele não fala, bom, olha, ele escreveu esse texto aí, praticamente ainda existia escravidão nos Estados Unidos. E também ele sabia muito bem do problema do cultivo da cana-de-açúcar aqui no Caribe e no Brasil, e também sabia do café. E a cana-de-açúcar e o café são intensivos em mão de obra. Essa é uma das razões da escravidão. Eu não sei por que ele faz tanta ênfase assim. Eu compreendo, mas eu senti falta do trabalho no custo de produção, né? Quer dizer, ele fala da fertilidade do solo, mas ele omite o trabalho. Quer dizer, a cana e o café são intensivos de mão de obra. Quer dizer, a escravidão a escravidão era imperativa em relação à produção do açúcar. Não havia como você produzir o açúcar sem a escravidão. E a outra coisa é que os recursos tecnológicos da época eram muito rudimentares para você melhorar a fertilidade do solo. A fertilidade do solo parece que era dada, era posta, né, praticamente. Então, aí, e quando ele fala em extensão, sem recursos tecnológicos, como tratores, etc., ele está falando na expansão da mão de obra também. Então, eu senti falta disso nesse texto. É que quando ele fala do preço de produção, acho que o trabalho já está incluído ali, né? Embora ele não especifique na fala, mas porque na fórmula do preço de produção envolve lá o capital variável, o capital constante circulante e a depreciação, né? E o preço que eu configuro o preço de custo ali, né? E vezes a taxa média de lucro lá. Então, ele tá implícito aqui, mas talvez eu entendi o seu ponto. Você acha que ele poderia ter discutido melhor a relação com o trabalho, né? Mas só uma coisa que ele está falando aqui, né, sobre Michigan, né? Michigan foi, portanto, um dos primeiros estados do Oeste a se converter em exportador de grãos, né? Mas o solo é pobre, mas o fato da localização dele é que faz a diferença, né? Que é o que ele fala aqui, né? E aí eu estava olhando no mapa dos Estados Unidos, né? Até compartilhar aqui. Vamos ver se aqui tá aqui o mapa dos Estados Unidos. Tá aqui, né? O mapa dos Estados Unidos. Acho que tá aparecendo aí. Aí eu vou dar um zoom aqui. Então, aqui tá Nova York, né? O estado de Nova York vai estar aqui, né? Nesse pedaço mais à direita. E aqui tem o lago, né? Que ele está falando, o Lago Erie, é esse aqui de baixo. E aqui está Michigan, né? Então, Michigan está aqui, né? Onde eu estou circulando, né? Aqui está o Lago Erie. Mas e por que a localização era tão boa para produzir grãos, até mais do que Nova York, né? Enfim, pelo que ele está falando. Porque daqui, né? Não sei se vocês repararam, mas daqui sai direto, desemboca no mar, né?
Então, você sai por aqui e vai indo, você vai dar direto no mar aqui. Ou seja, né, tem uma localização vantajosa, né? Não necessariamente a fertilidade. É só, né? Eu acho que esse é um ponto também para destacar, que já tinha aparecido, a Raquel já tinha até falado também, mas a questão da renda da terra não só por causa da ocupação do solo mais fértil, né? Mas a questão da localização pode também fazer o solo menos fértil ser ocupado, né? E eu acho que esse é um ponto da discussão que diferencia também ele do Ricardo, né? Do Malthus e tal. Eu queria insistir nesse ponto. Inclusive, Marx escreveu N artigos sobre a Guerra Civil norte-americana, né? Eu tenho esse livro, eu li esse livro. Então, não foi por falta de conhecimento, pelo contrário, né? Eu li esse. Então, não foi por desconhecer, né? A causa imediata da Guerra Civil foi a expansão para o oeste e qual seria a regulação do trabalho nesses novos estados, se teria escravatura ou não teria escravatura, né? Então, aí estava a expansão da fronteira agrícola e a modalidade de trabalho, né, da exploração do trabalho. E essa foi a causa imediata, e depois, ao longo do curso, teve o problema da abolição da escravatura, esse negócio todo, mas não como princípio imediato, né? Então, houve uma disputa para você ver como a expansão agrícola e a modalidade de exploração do trabalho estão intimamente ligados. Mas não foi por falta de conhecimento, pelo contrário, ele conhecia muito profundamente o assunto. Por isso que eu estranhei como esse texto foi escrito. Bom, eu não sei bem o texto, como jornalista, ele escreveu os textos sobre a Guerra Civil Americana quente, né? E esse texto, bom, esse é de 1867, né? A Guerra Civil Americana já tinha acabado, né? Por isso que eu achei uma lacuna. Bom, é isso. Para tentar engajar, Fernando, com essa questão do uso da mão de obra escravizada, né? Assim, tem um consenso, né? Eu não sei o quanto tu concorda com isso, mas tem um certo consenso assim, entre pesquisadores que falam do sistema colonial de maneira geral, assim, né? O uso de mão de obra escravizada no território brasileiro, no sul dos Estados Unidos, tanto faz. De que não se caracterizava por esse uso de mão de obra escravizada, embora tenha sido muito importante para a produção de açúcar, produção de algodão e outros produtos assim tropicais de exportação, ele não se caracterizava por um aumento de produtividade, né? A produtividade do trabalho era mais ou menos constante no sistema colonial que utilizava a mão de obra escravizada, né? O Gorender dá uma explicação que eu acho muito boa para isso, assim, que ele fala assim, o proprietário de escravizados, ele comprava um plantel, tinha um plantel de escravizados ali inalterado no tempo, né? E aí ele comprava esse plantel mais ou menos considerando o pico de trabalho que ele ia precisar, né, ao longo do processo produtivo e tal. Aí tá, esse plantel está comprado, já existe, já está lá em operação. Qual que seria o estímulo que esse proprietário teria de aumentar a produtividade quando o plantel já está ocupado? Ele ia deixar aqueles escravizados ociosos, né? Então, por isso, existe um certo consenso de que era pouco produtivo, né? Aí corta para a primeira metade do século XIX. A Inglaterra, né, eu sei que sabe bem disso, mas a Inglaterra começa a mudar de posição ali de um jeito bastante curioso, né? Como se assim, até o final do século XVIII, a Inglaterra foi uma das que mais ganhou lá com o tráfico de escravizados e tudo mais, aí vira para o século XIX, ela vira a polícia do Atlântico querendo proibir o tráfico de escravizados no Atlântico. Inclusive, né, para a história brasileira é muito importante aqui que começa, né, a tomar medidas de vários tipos aqui para tentar acabar com o tráfico de uma vez por todas. E aí, assim, né, a gente poderia, tentando engajar com a tua questão, né, a gente poderia se perguntar,
por que a partir aqui, que é mais ou menos o contexto que o Marx está tentando escrever, né? Por que a partir da primeira metade do século XIX, ali meados do século XIX, começa a se tornar importante, né, mudar ou há uma defesa, né, da transição da mão de obra, do uso da mão de obra escravizada nas colônias para isso que tu estava descrevendo, né, o uso da mão de obra assalariada, especialmente nessa marcha para o oeste aí nos Estados Unidos, que ganhou, né, mão de obra assalariada em certa medida, vamos dizer assim, ganhou demais, né, mas vamos dizer assim que se sobrepôs de certa maneira politicamente. E ganhou por quê, né? Por que a mão de obra assalariada vence nesse momento, né? Se a gente concorda que o uso de mão de obra escravizada era de baixa produtividade, talvez o uso da mão de obra assalariada venceu nesse momento só porque talvez poderia indicar um aumento de produtividade, né? E aí se conecta, eu acho, com as coisas que tu está falando, assim, eu concordo contigo que talvez faltaria falar um pouco de uso de mão de obra aqui nesse capítulo da renda da terra, sabe por quê? Porque o Marx começa lá no início, né, quando ele está começando a falar de renda da terra, ele fala, renda da terra não tem muita diferença com o trabalho potenciado, lá que ele falou lá no livro 1. Né? Inicialmente, quando ele está começando a falar, assim, é meramente um capital que tem alguma vantagem produtiva, que está conseguindo algum lucro extra. Inicialmente não tem muita diferença. A diferença começa a surgir quando tu associa isso ao monopólio, né? E aí vira renda da terra e tudo mais. Mas o surgimento de renda da terra tem que estar associado também a esse aumento de produtividade, seja da própria terra, seja do trabalho aplicado à terra, tanto faz. Então, eu acho que as coisas estão mais ou menos conectadas, assim, eu concordo contigo. E talvez tenha aumentado a produtividade da terra nas colônias, ou nas ex-colônias aqui da segunda metade do século XIX, por conta dessa transição do escravismo para o assalariamento, por exemplo. Né? Se a gente concorda que escravismo era menos produtivo do que assalariamento. Enfim, são várias coisas mesmo para pensar. Eu concordo contigo. Talvez tenha uma lacuna aqui para falar. Se no fundo tudo isso aqui é trabalho potenciado, só que um vira monopólio e outro não, talvez faltou falar um pouquinho mais de trabalho mesmo. Concordo contigo. Inclusive, uma historiadora, esqueci o nome dela agora, foi da USP, que foi caçada em 69 e foi morar nos Estados Unidos. Ela fala também o Chico Teixeira tem um bom livro a esse respeito, aquele cara da UFRJ, ele fala do processo migratório. Esse processo migratório brasileiro está intimamente ligado também aos preços dos produtos agrícolas, sabe? Que arrasou com a produção agrícola europeia, né? Arrasou, né? Então, levou, por exemplo, eu sou filho de imigrantes que vieram nessa leva de empobrecimento dos camponeses italianos, né? Então, eles vieram para cá, e eles vieram para cá como meeiros também, sabe? Não era assim o trabalho assalariado no começo. Foi um grande fracasso, né? Então não era bem trabalho assalariado, não. Ele era meieiro e ele tinha parcela na produção e tinha uma briga danada que eles davam os cafés jovens para o pessoal cuidar e o café demora um pouco para produzir, então o sujeito ficava sem renda, ou senão ele dava cafezais velhos para o cara cuidar, então a produção também era mais baixa, então tinha muitos atritos. A modelagem da introdução do imigrantes na agricultura cafeira foi de erros e acertos, sabe? Não foi um processo muito claro, não. Então, também não foi um trabalho assalariado, não. Tá? Então, enfim, é confuso, não é uma coisa simples, não. Não é uma transição simples, não. Ali é bem dialético nesse sentido, tá? É bem... E é uma forma transitória, né? Então, uma forma que vai incorporar modalidades até vamos dizer assim, que a gente olha e fala, não é exatamente assalariamento,
mas tem uma monetização das trocas, né? Tem uma relação de troca mediada por dinheiro que vai aproximando do assalariamento, né? Vai numa tendência de assalariamento, né? Acho que é nesse sentido. E que realmente enfim, não é bem um assalariamento com sindicato, com justiça do trabalho, nada disso, né? Pelo contrário. Bom, acho que podemos ficar por aqui, né? Nosso encontro. E aí terminamos o capítulo 39, e aí, quando retomarmos as leituras, começamos do 40, pelo menos começamos um capítulo novo. Tá bom.